Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha deixado meu carro no mecânico para fazer uma revisão e durante alguns dias acabei indo trabalhar de ônibus. E foi ali, naquele ônibus, que aquela garota se aproximou de mim. Como o ônibus estava relativamente vazio, eu estranhei o fato de ela ter ficado em pé, bem ali na minha frente, eu sentado, né? Até porque havia vários bancos vagos ali perto. Na verdade, eu a conhecia, pelo menos de vista, até porque ela também morava no bairro, mas nunca tínhamos conversado. Aliás, era a primeira vez que ficávamos tão próximos. Quando eu a via, geralmente eu estava de carro e ela caminhando na calçada. Olha, fiquei até me sentindo um pouco, sei lá, desconfortável, porque ela ficou me encarando. Semblante assim meio carregado, até que perguntou: escuta, por acaso você é parente da Simone? Eu olhei para ela e respondi: sou sim. Ela é minha mãe, por quê? Vocês se conhecem? Olha, pro meu espanto, ela respondeu assim, mas na bucha. Ela era amante do meu pai. Que é isso, menina? Olha, eu fiquei tão confuso e tão perturbado quando vi aquilo. O que você está falando? Isso é alguma brincadeira? Não é brincadeira não. Você não sabia que meus pais até se separaram por causa disso? Mas por quê? Você não sabia dessa história? É claro que eu não sabia. Tanto que fiquei, sabe, zangado com ela. Imagine. Para mim, a minha mãe era a mulher mais fiel e honrada desse mundo. Na minha cabeça, pelo menos, ela jamais seria capaz de fazer nada contra o meu pai. Aliás, olha, eu fiquei bem aborrecido com aquela menina, viu? Falei para ela que ela não podia estar falando a verdade, muito menos falando da minha mãe naquele tom. Meu Deus, onde já se viu? A menina nunca tinha conversado comigo. Aí, de repente, me interpela em pleno ônibus e fala aquele absurdo. Olha, me pegou de surpresa mesmo. Imagine a cara que eu fiquei, até porque o ônibus estava meio vazio, mas tenho certeza de que pelo menos quem estava mais perto acabou ouvindo, né? Pois no fim, ela acabou sentando ali do meu lado e começou a puxar assunto. Ela naturalmente também me conhecia, assim, de vista. Falou inclusive que já queria ter me procurado para a gente conversar há algum tempo, mas como não sabia ao certo onde eu morava, nem que parentesco que eu tinha com a Simone, acabou nem indo atrás. Pelas tantas, ela me fez uma outra revelação, me deixando ainda mais incrédulo. Sabe que teu pai também sabe dessa história? Ele sabe que foi traído. Aliás, me admira muito você não saber, viu? Até porque na época, nossa, deu um rolo tão grande. Ela ali me falando aquelas coisas e eu só escutando. Depois, quis saber se meus pais continuavam casados e eu falei que sim. E ela sorriu. Então pelo jeito ele acabou perdoando a tua mãe, né? Olha, eu nunca tinha ficado numa situação tão desconfortável como aquela. Imagine. Minha mãe traindo meu pai com o pai daquela menina. Os pais dela chegaram a se separar. Tudo isso contado por ela, ali, no ônibus. Enquanto o meu pai, bom, pelo menos foi o que eu depreendi, né? Acabou perdoando a minha mãe, tanto que continuavam juntos. Olha, eu realmente nunca ouvi nenhum comentário sobre isso. Juro que não sabia de nada.
Pois, segundo a menina, tudo isso já tinha acontecido uns 4 ou 5 anos atrás. E quando meu pai soube, sabe, deu um rolo. Os pais dela se separaram. Ela ficou morando com a mãe, enquanto o pai foi morar em outro bairro. Ela não soube dizer com certeza, mas achava que os dois tinham terminado o caso. O pai dela é minha mãe. Deus do céu. Eu fiquei chocado com tudo isso. Meu pai nunca comentou nada em casa, muito menos comigo. Se bem que era até compreensível, né? Até porque, convenhamos, qual é o homem que vai admitir que foi traído, mesmo que seja com o próprio filho? Sabe, o cara não fala, fica até envergonhado. Mas eu comecei a pensar na minha mãe e olha, foi difícil acreditar que ela pudesse mesmo ter sido capaz de uma traição. Para mim, minha mãe era uma santa, a mulher mais honesta do mundo. Foi difícil acreditar. Tanto que eu nem acreditei, assim, pelo menos não completamente. O fato é que, apesar de tudo, aconteceu até uma coisa inesperada depois daquela conversa. Acabamos conversando sobre outras coisas, mesmo que assim bem rapidamente, e a conversa, pelo menos aquela segunda parte, até que foi bem agradável. Ela me contou onde trabalhava, o que fazia, aí fez um interrogatório sobre mim também. Apesar de tudo que ela disse lá no começo, aquele modo sisudo como ela ficou me encarando, no fim, o clima acabou ficando amistoso. Tanto que quando a gente se deu conta, estávamos rindo. Sabe, contando coisas um pro outro. E quando chegamos no centro, antes de cada um tomar seu rumo, ainda trocamos telefones. Ela chegou a dizer: olha, gostei muito de te conhecer, viu, Emas? Você parece ser um cara bem bacana. Você também é legal, Valquíria. Apesar de tudo, né? Espero que, sei lá, o que aconteceu entre os nossos pais não afete a gente. Imagina, eu também espero que não. Até porque, cá entre nós, né? Nós dois não temos nada a ver com isso, apesar de serem nossos pais. A gente então se despediu e cada um tomou o seu caminho. Só que antes de atravessar a calçada, eu dei uma viradinha assim para trás e, como se tivesse sido combinado, ela fez o mesmo. Olha, sei lá, depois daquele primeiro momento assim, sabe, de surpresa, de espanto para mim, me bateu no final uma sensação até boa. Repito, no começo, é claro que eu fiquei perplexo. Imagine, ela me contando aquelas coisas todas. Só que no fim, sei lá, mudou a atmosfera. Eu já conhecia de vista, mas nunca tínhamos trocado umas palavras sequer. Era uma garota assim, simpática. E pelo menos na última parte da nossa conversa, ela foi bem agradável. Só que, claro, né, por conta daquela revelação, eu acabei passando o dia todo pensando naquilo. Não consegui pensar em outra coisa. Meu Deus, se fosse mesmo verdade, sabe, coitado do meu pai, fica uma pena do meu pai. Até porque ele deve ter sofrido um monte. Até pensei se devia conversar com ele, ou sei lá, com a minha mãe. Mas fiquei com receio de trazer o passado à tona, né? E recriar o clima ruim, até porque, segundo a Valquíria, isso tinha acontecido há mais de 4 anos, quase 5 anos atrás. Ou seja, fazia tempo. E pelo menos aparentemente, meus pais pareciam bem. De modo que resolvi ficar na minha. Fiz de conta que não sabia de nada. Se bem que bateu uma curiosidade, sabe? Acabei indo trabalhar de ônibus durante 3 dias. Mas aquela foi a única vez que eu ouvi a Valquíria. Tempo passou,
Até que daria uns 10 ou 12 dias, para minha surpresa, ela mandou uma mensagem. Conversamos um pouco e no fim, como trabalhávamos ali no centro, até relativamente perto, combinamos de almoçar juntos. O detalhe foi que em nenhum momento tocamos no assunto envolvendo os nossos pais. O clima estava tão bom, sabe? E a gente conversou sobre tanta coisa. Sobre a gente, principalmente, né? Porque um queria saber do outro. Assim como eu, ela estava solteira. Só que apesar de rolar aquela conversa legal ali, durante o almoço, não imaginei que fosse acontecer o que acabou acontecendo. E olha, foi uma coisa tão espontânea. Foi a coisa forçada. Na verdade, não foi nem premeditado. De repente, na despedida, a gente se beijou. Sabe, foi uma coisa que parecia até que estava programada, porque eu fui direto em direção aos seus lábios e ela fez exatamente o mesmo. Ou seja, parecia até que tinha sido combinado. E depois do beijo, eu ainda perguntei: será que a gente se vê depois do serviço? Te dou carona para casa. Ela sentiu assim, com um movimento de cabeça, e disse que depois mandaria mensagem para a gente combinar. E foi assim que começou a nossa história. Começou, na verdade, no meio de uma outra história. Aquela, a primeira, 4, quase 5 anos atrás, uma história que não era muito legal. Uma história que não caiu muito bem, pelo menos não nos meus ouvidos, né? Quem diria, meu Deus? Olha, eu pensava e não conseguia acreditar. O pai dela tinha sido amante da minha mãe. Na verdade, era pra gente se repelir. Um querer distância do outro. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Nos encontramos depois do serviço e fomos a um barzinho. Ficamos ali conversando, trocando beijos. Meu Deus, foi difícil não pensar nessa garota depois, quando eu a deixei em casa. Porque eu fechava os olhos e ficava lembrando dela. Depois abri os olhos e parecia que havia ali, diante de mim. Olha, a vida é tão cheia de surpresas que, quando acontece, a gente fica até meio de cara, viu? Porque essa menina começou a dominar os meus pensamentos. Tanto que a gente engatou um relacionamento que foi ficando mais sério à medida que o tempo passava. Nunca imaginei que eu pudesse, ter uma química tão boa com alguém. Parecia que tínhamos sido feitos um para o outro. Incrível. E fomos levando o nosso relacionamento assim adiante, até porque estava tão bom. Tanto que, a cada dia que passava, parecia que eu me sentia mais ligado a ela. Até que, perto de completarmos 3 meses juntos, ela veio me contar: Emerson, eu contei para minha mãe da gente. Ela já sabe que você é filho da Simone. É mesmo? Você contou? Mas... E ela reagiu como? Ela reagiu normal. Quer saber? Fiquei até surpresa, viu? Pensei que ela fosse surtar, mas não. Diz que para ela estava tudo bem. Só o que importava era me ver feliz. Olha, eu fiquei muito aliviado quando vi aquilo. Porque juro, como a mãe dela tinha sido atraída daquele processo lá atrás, imaginei que quando soubesse que a gente estava junto, ela ficaria contra. Imagine, a filha dela namorando com o filho, eu achei que ela ficaria uma fera, mas não. Segundo a Valquíria, reagiu bem.
Só que isso resolvia só metade dos nossos problemas. A mãe dela reagiu até melhor do que a gente esperava. Mas e os meus pais? Será que reagiriam da mesma forma? Pelo menos a princípio, sei lá, até por medo, resolvi não falar nada. Esperar um pouco para ver se o nosso namoro teria seguimento. Segundo a Valquíria, meus pais a conheciam, até porque na época deu aquele rolo todo, né? Inclusive a própria Valquíria, na época, tomou as dores da mãe. Até ela tinha medo de como seria a reação da minha mãe e do meu pai quando, por exemplo, eu inventasse de levá-la lá pela primeira vez, por conta de tudo que aconteceu entre nossos pais. Ela se sentia insegura de ir até lá conversar, principalmente com a minha mãe, né? Depois que ela conversou com a mãe dela, acabei indo à sua casa e, por meu alívio, fui bem recebido. Em relação à minha casa, no entanto, fui protelando. Sabe, eu até planejava entrar naquele assunto, mas ficava sempre com medo e desistia. Até que, como estava muito apaixonado e namorando sério, chegou uma hora que não teve, né, como não contar. Primeiro resolvi conversar com a minha mãe. Contei que estava namorando a filha da Nair. E notei que bastou pronunciar aquele nome para o semblante dela se transformar. E quando ela perguntou de que Nair que eu estava falando, eu fui obrigado a ser sincero, né? Já que tinha decidido contar. É essa mesma que a senhora está pensando, mãe. E olha, eu já sei de tudo, viu? Sei da história que a senhora teve lá com o Afonso, ex-marido dela. Olha, nessa hora minha mãe perdeu até a cor. Depois, num fio de voz, quis saber se eu já tinha conversado com meu pai sobre o namoro. Eu falei que não, que ia conversar com ele na sequência. Olha, pro meu espanto, os dois receberam relativamente bem a notícia. Claro que no começo, principalmente minha mãe, sabe, ficou chocada. Eu percebi. Tanto que eu pensei até que ela fosse dizer que não, que jamais aceitaria, mas não. Empalideceram na hora, ficaram me olhando assim, com aquele semblante de espanto, mas principalmente quando falei que já sabia de tudo, aquilo que tinha acontecido no passado, da traição da minha mãe. A verdade é que nenhum dos dois falou um A. Apenas, de certo modo, aceitaram, né, o fato de eu estar namorando justamente a Valquíria, filha da Nair. Quer dizer, não disseram nada contra, mas eu senti, e era isso que eu não queria. Era isso que eu estava evitando. Eu percebi que o clima entre os dois mudou. Sabe, ficou pesado. Tudo por quê? Porque eu tinha trazido uma história do passado à tona. Era isso que eu estava querendo evitar. E quando levei a Valquíria em casa pela primeira vez, os dois praticamente nem abriram a boca. Não a receberam mal, mas, sabe, não foi aquela recepção calorosa. E convenhamos, né? Nem poderia ser. De qualquer maneira, fomos seguindo com o nosso namoro. Eu, da minha parte, acho que não preciso nem falar que estava de 4 por ela. Com o tempo, eu fui sentindo que meus pais passaram a tratar melhor a Valquíria. A mãe dela também sempre foi assim muito educada comigo. Até que quando completamos 1 ano e 3 meses juntos,
resolvemos ficar noivos. Foi nessa ocasião que eu conheci o pai dela, porque até então eu não conhecia. Nunca o tinha visto e nem conversado com ele. Fui lá, né? Bater um papo com o cara e até fazer o meu papel, né? Pedi a mão da filha dele em noivado. Ele já sabia que eu era filho da Simone. Mas quer saber? Para minha surpresa, também aceitou tudo assim, na boa. Não fiz nada para botar areia no nosso romance. Com a graça de Deus, aliás, ninguém interferiu. Aliás, mesmo que alguém tivesse tentado, nada seria capaz, naquelas alturas, de separar a Valquíria de mim. Até porque, né, a gente não tinha nada a ver com os erros deles lá do passado. Reservamos uma mesa no restaurante para comemorar o nosso noivado. Claro que ficamos preocupados, até porque seria inevitável os 4 se encontrarem. Só que ela conversou com os pais dela, eu conversei com os meus, e apesar da situação ser assim, meio esquisita, digamos, todo mundo garantiu que o comportamento seria bom. Podiam nem olhar na cara um do outro, mas que pelo menos se comportassem, né? Como pessoas civilizadas. Olha, a gente podia nem ter feito jantar nenhum. Aliás, chegamos até a cogitar isso. Até para evitar, né? Qualquer situação ruim, assim, incômoda. Mas uma hora ou outra, os 4 teriam de ficar de frente um para os outros. Até porque eu e a Valquíria estávamos apaixonados. Na verdade, a nossa única ideia era de casar, ter uma família. Quer dizer, de um jeito ou de outro, aquilo ia acabar acontecendo. Por isso que conversamos. Eu com os meus pais e ela com os dela. E olha, na noite do jantar, tudo começou a correr maravilhosamente bem. Claro que ficou aquele clima assim meio, sei lá, não sei nem que palavra usar, né? Ficou aquele peso. Mas a gente tratou de fazer de tudo para tornar a atmosfera mais leve. Meus pais numa ponta da mesa, os pais dela na outra, uma mesa grande, ninguém trocou uma palavra. Fiz o pedido, tudo normal. Brindamos, depois jantamos, tudo transcorrendo com relativa normalidade. Depois do jantar, eu e a Valquíria estávamos ali conversando com um casal de amigos meus, quando de repente ouvimos aquelas vozes meio alteradas. E o barulho vinha, sabe assim, lá de dentro. Parecia até que tinha alguém empurrando mesa, copo caído no chão. Eu senti até aquele frio na espinha. E quando nos voltamos na direção daquele banzé todo, nem sei dizer o que senti. Nem sei dizer o que senti. A minha mãe e a mãe da minha namorada estavam se engalfinhando, rolando pelo chão, aos xingamentos, uma grudada no cabelo da outra. Olha que cena lamentável. Foi uma surpresa para nós dois, porque, olha, estava tudo tão bacana, tudo bem que eles não estavam conversando uns com os outros, mas, sabe, todo mundo civilizado. Tinha 4, 5 amigos meus ali também e, sabe, uns conversando com os outros, tava tudo bem. E agora, aquela briga, sabe, aquele escândalo, todo mundo tentando separar as duas. Durante o jantar, tudo normal. Mas depois, sei lá, não sei se uma provocou a outra, ou as duas partiram uma para cima da outra, até que no fim,
Tudo terminou naquele fiasco. E briga de mulher a gente sabe como é, né? Foi um escândalo. E um escândalo sinceramente inesperado. A coisa mais deprimente que eu já presenciei em toda a minha vida. Eu tinha medo que isso pudesse acontecer. Tanto que até pensei em nem fazer jantar nenhum. Mas quando a Valquíria chegou para mim dizendo que tinha conversado com a mãe e com o pai e que não haveria problema nenhum, eu conversei com o meu pessoal e também, sabe, todo mundo falou que não, tá tudo bem. No fim, só Deus é que sabe a confusão que deu. Sei lá como começou, porque, repito, a gente tinha levantado para cumprimentar um casal que estava ali perto, os amigos, e não vimos o começo da briga. Só quando vimos aqueles gritos, aquela barulhada toda de copo caindo, mesa sendo empurrada, é que a gente olhou assim na direção da mesa em que estávamos, mas aí a briga já tinha começado. A confusão já tinha se instalado. Depois daquela noite, meus pais escancararam que não estavam felizes com aquele meu relacionamento. E até a mãe da Valquíria, que sempre foi tão educada comigo, também começou a implicar. Ela mesma veio me contar. Na verdade, ninguém ficou satisfeito. Na hora que a gente contou, ficou todo mundo fazendo aquela cara de paisagem, de modo que a gente pensou que não ia ter problema nenhum. Mas uma coisa é o que a pessoa fala e outra coisa é o que a pessoa sente. E a verdade é que nesses casos, principalmente quando há traição na parada, sempre existe mágoa, né? Por mais que o tempo passe, sempre existe mágoa. E no caso deles, a mágoa aflorou justamente no dia do meu noivado. Agora também tem o seguinte, né? Começaram a implicar, a mostrar o que realmente estavam sentindo com o meu namoro, com o meu noivado agora, né? E colocaram as cartas na mesa. Mas de qualquer maneira, para mim e para Valquíria, continua do mesmo jeito. Sabe, se eles não entendem que a gente se ama e que nada nesse mundo vai separar a gente, azar o deles, né? Até porque a gente não tem culpa por aquilo que aconteceu no passado. Não podemos ser punidos por algo, sabe, que a gente não patrocinou. Quem inventou aquela confusão toda lá no passado foi minha mãe e o pai dela. E quer saber? Mesmo que não aceitem, eu e ela já conversamos. Conversamos e já decidimos. Vamos viver a nossa vida bem longe dessa bagunça. E depois, lá no futuro, se quiserem conhecer os netos, que venham atrás da gente. Mas que venham desarmados, com o coração aberto. Que a gente não vai se deixar contaminar por essa coisa horrorosa que aconteceu entre eles. Até porque a gente se ama e merece ser feliz. Merecemos viver as nossas vidas em paz. E quem não estiver de acordo com isso, mesmo sendo meu pai, minha mãe, os pais dela, sinto muito. Mas que nos deixem em paz. Que se mantenham, pelo menos por enquanto, bem longe da gente, da nossa felicidade e do nosso amor.